Boa tarde, povo. Vamos concluir então o estudo de estatística para o ensino médio com as mesmas coisas que vimos para dados brutos, portanto, dados não agrupados. Vamos tentar fazer o mesmo estudo com dados agrupados. Então, se os dados estão agrupados, vocês viram que eles podem estar agrupados, dependendo da natureza deles, de duas maneiras, não é? O mais comum é encontrá-los numa tabela. Depende da natureza dos dados. Se os dados estiverem em classes, uma coisa. Se os dados se forem dados inteiros simples, poucos, outra. Mas, tipicamente, o que vocês vão encontrar, portanto, vamos ver as medidas de centralidade e as medidas de expressão para dados agrupados. Então, temos aqui dados. Todo o trabalho deste vídeo vai ser feito para dados agrupados. Então, o que é que nós temos? Temos uma tabela de frequências. Podemos ir, por exemplo, para aquele mesmo exemplo que vimos no último vídeo. Aquela turma muito homogénea que tinha alunos de 17 anos, tinha alunos de 16, acho que era 16 anos, eram 2, depois de 17 eram 8 e de 18 eram 2. Portanto, eram idades, que era a variável observada. Isto era a frequência absoluta. Vou colocar aqui uma coluna para a frequência relativa. São exatamente os mesmos dados, só que agora estão agrupados, não é? E temos aqui uma linha para totais. Total. 2 e 8... Não é 8, é 6, não é? Era 6 17. Então eram 2 alunos de 16, 6 alunos com 17, total de 10 alunos. As frequências. Ora, a frequência relativa, recordem que a frequência relativa é a absoluta sobre o número de dados, que é 10, n igual a 10, e, portanto, 2 sobre 10 dá 0,2, 0,6 ou 60% e 0,2 ou 20%. 0,2 é 20%, não é? 0,2 é o mesmo que ter 20 sobre 100. Então, a soma, desta vez não escrevi em percentual, que é para vocês serem habituando à ideia que os percentuais são números, 20% é 20 sobre 100. Ou seja, 2 sobre 10, ou seja, 0,2. Então, a soma disto dá 1 ou 100%. 100% é 1, não é? 100%, 1. Então, média. A média, para dados agrupados, então a primeira medida é média para dados agrupados. Então, temos a frequência relativa, portanto, podemos pegar na absoluta como na relativa. Pegando com a absoluta, dados agrupados para frequência, usando a frequência absoluta. Então, nós temos 16, 2, não é? Portanto, é 2 vezes, vou mudar aqui a cor, 2, que é a frequência da observação. Portanto, 16, quantos observamos? Observamos 2. Então, temos frequência absoluta, 2, vezes 16, mais 6 17, mais 6 vezes 17, mais 2 18, mais 2 18. Portanto, sobre n, que é igual a 10. Então vejam que além dos xis, isto é x1, x2, x3, que são as observações, 16, 17, 18, que vocês dirão, mas os x1 são 2. Tá, então é x1 e x2 valem 16, x3, x4, x5 por aí fora. Eu agrupei os dados aqui foram agrupados. Então, a fórmula fica mais simples, mais compacta. Isto é igual a 2 vezes 16, 32,
6 vezes 17 dá 102. 2 vezes 18 dá 36 sobre 10. Isto dá 170, não é? 32 com 36 dá 68. 68 com 102, 170. 170 sobre 100, 17. 170 sobre 10. 170 sobre 10, 17. Então, se as observações nos dados têm o x1, é que isto não são os dados brutos, não é? Aqui nós podemos chamar a isto x1, a isto x2 e a isto x3. Agora, não esquecer que ele é um agrupamento, não é? Não é o dado bruto. Há ali uma frequência de 2 vezes este primeiro, 6 vezes o segundo e 2 vezes o terceiro. Então, nós precisamos de fazer uma média, mas esta média é ponderada. Estes valores são valores de ponderação. Estes valores são os valores de ponderação. E, portanto, se os dados estiverem agrupados e isto for um x1, x2, x3, então é x1 vezes a frequência absoluta, x2 vezes a frequência absoluta, x3 vezes a frequência absoluta. Então a fórmula fica no caso geral, temos x1, x2, x3, xn são as observações agrupadas. x1, quantas vezes é que ocorre? n1 vezes. x2, quantas vezes é que ocorre? n2 vezes. E por aí fora até xn, ou até nk. Vou usar aqui a letra k. x1, x2, xk. n1, n2, nk é o número de vezes que se observa x1. Então, aqui neste caso, x1 é igual a 16, n1 igual a 2, x2 igual a 17 e o n2 é igual a 6, e aqui o x3 é igual a 18 e o n3 é igual a 2. Então a fórmula é x barra é igual a n1x1 mais n2x2 mais nkxk a dividir pelo total. Ora, o total é n1 mais n2 mais nk. Isto é a fórmula da média. Isto é a fórmula da média para dados agrupados, chamada média ponderada dos dados. Muito bem. Isto podia ter sido feito com frequências relativas. Porque aqui eu posso utilizar a propriedade distributiva. N1 a dividir por isto tudo. N2, vou mudar aqui a cor para vermelho. Vou mudar esta cor para vermelho. Fica mais fácil de memorizar. N1, N2, NK. Então, N1x1, N2x2, NKxk e N1 mais N2 mais NK. Isto é a fórmula da média, no caso dos dados estarem agrupados numa tabela. Ora, podia ter utilizado N1 a dividir por isto tudo, N2 a dividir por isto tudo, e a fórmula ficava x barra igual a F1. Ora, isto são as frequências absolutas. Isto é, os FAs. Mas eu podia ter utilizado os FRs, as frequências relativas. Ora, as frequências relativas seria F1, F2, FK. E nesse caso a fórmula ficaria simplesmente F1, x1, F1x1
mais F2 x2 mais F3 por aí fora até o FK, até ao FK xk. E esta fórmula também funciona, só que utilizando frequências relativas. Não acredito, professor. Então faça o exemplo que aqui está. X barra é igual a 16 vezes a frequência relativa, portanto, 0,2 vezes 0,2 vezes 16, porque é o F1 x1, mais 0,6 mais 0,6 vezes 17 mais 0,2 vezes 18. Igual, ora, 0,2 vezes 16 dá 0,2 vezes 16 dá 3,2. 0,6 vezes 17 dá 10,2. E 0,2 vezes 18 dá 3,6. Mais 3,6. Ora, 3,2 com 10,2 dá 13,4. 13,4 com 3,6 dá exatamente 17. Vejam como funcionou. Então, esta fórmula é a média ponderada com estas ponderações. Isto que aqui está também é uma média ponderada, ou média pesada. Eu já falei isto com média pesada, em que os pesos que o 16, o 17 e o 18 têm são as respectivas frequências relativas. Esta é a fórmula mais simples, quando vocês têm os dados com uma tabela, simplesmente multiplicar as frequências pelas observações e obtêm diretamente a média. Interessante, não é? É um exercício bem interessante. Vocês que têm estado a resolver, têm estado a sofrer um pedaço, porque eu não dei este conceito logo no início, quando demos a média, para juntar agora tudo, os dados agrupados todos e os respectivos conceitos todos. Então, e como é que seria a variância destes dados agrupados? Como é que seria a fórmula da variância? Então, vamos aproveitar e vamos modificar aqui para a variância. Então, vamos colocar aqui sigma 2. Ora bem, é relativamente semelhante. Agora, só que aqui não é x1, não é? Aqui não é x1, aqui não é x2 e aqui não é xk. É o quê? Abrem a fórmula, x1 menos a média ao quadrado, mais n2 x2 menos a média ao quadrado, mais nk, e aqui xk menos x barra ao quadrado. Intuitivo, não é? Intuitivo, não é? É a mesma coisa, só que agora temos quantos 16 temos? 16, 16, 16. Quantas vezes? Nenhuma vezes. Então tem que ser parcela, parcela, parcela. Reparem, lembrem-se do outro dos jogos de futebol. Nos jogos de futebol também tínhamos 0 menos a média de golos 20 e não sei quantas vezes, não é? Então, quanto às frequências, a mesma fórmula pode ser escrita com as frequências relativas e temos a mesma fórmula para dados agrupados. Sigma quadrado é igual a x1 menos x barra ao quadrado mais x2 menos x barra ao quadrado mais xk menos x barra ao quadrado. Funciona perfeitamente. Vamos o mesmo exemplo com este aqui. Então nós temos sigma quadrado igual a 0,2 vezes 16 menos 17 ao quadrado. Estou a aplicar a fórmula. Aqui temos o x1
agrupado 16, portanto tenho que fazer 16 menos a média ao quadrado, mais 0,6. Agora o segundo é 17. 17 menos 17 ao quadrado, mais 0,2. 18 menos 17 ao quadrado. Ora, aqui 0,2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 0,6 vezes 0, porque 17 menos 17 é 0 ao quadrado, mais 0,2 vezes 1 ao quadrado. Ora, menos 1 ao quadrado dá 1, portanto 0,2 mais 0, mais, que é 0,6 vezes 0 dá 0, 0,6 vezes 0 ao quadrado dá 0, 0,2 vezes 1, 0,2, ou seja, 0,4, como tinha dado no exercício anterior. A variância destes dados, eu não modifiquei os dados, reparem, eu não modifiquei os dados. Os dados não foram modificados. Eu simplesmente peguei naqueles dados de idades e agrupei os dados. Portanto, a média tem que ser a mesma, deu 17, e a variância tem que ser a mesma, deu 0,4. Quem não se lembra, regressa ao vídeo anterior e veja que aqueles dados tinham média 17 e tinham variância 0,4. O desvio padrão. Pois bem, o desvio padrão, quer num caso, quer no outro, quer nos dados agrupados, quer nos dados não agrupados, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão e variância são muito simples de calcular com os dados agrupados, seguindo um bocadinho da lógica. Vimos então a média e a variância, que são as fáceis. Então, com os dados agrupados, as fáceis são a média e o desvio padrão. E a variância, claro. E a mediana? Como é que nós vamos calcular a mediana desta distribuição, destes dados? Pois bem, a mediana, a primeira coisa que vocês têm que ver é onde é que ela está. Ora, até aqui, eu vou ter que fazer com outro exemplo maior, que é para ficar mais difícil mais ilustrativo, aliás. Então vou ter que pegar noutros dados para vermos então a mediana e a moda. Mediana e moda são, sobretudo a mediana, é mais difícil com os dados agrupados. Então, dados agrupados, mediana. Vamos pegar no exemplo, vou pegar aqui no exemplo que esteja no vosso livro. Então, mediana. A mediana já começa com um exemplo muito complicado. Vou ter que inventar aqui um mais simples, então. Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos uma tabela com dados, pode ser também os dados de idades de uma turma, mas uma turma com mais variabilidade. Então vamos imaginar com 15 a mediana. Com 15 há 2 alunos. Com 16 há 4. Com 17 há 8. Com 18 há 6. 4, 10, 20. Pode ser assim. 20 alunos. Esta turma tem 20 alunos. São as idades. Vamos por aqui mais idades. Complicar um pouco mais o exercício para ficar mais ilustrativo. 19 são 6 também. E 20 são 4. Isto é, as frequências, as idades, e aqui temos as frequências absolutas. E aqui temos as frequências relativas. Ora bem, quantos alunos é que eu tenho aqui ao todo? Aqui ao todo tenho 2 e 4, 8, 8 e 8, 6, aliás, 14, 20, 26, 30. 30 alunos. Então, 2
Qual é a frequência relativa? 2 sobre 30. 2 sobre 30 é 2 a dividir por 3, é aproximadamente 6,6%. Então vou colocar aqui, arredondar, 7%. 4 é o dobro, 6,6 vezes 2 dá 12, 13,2, 13%. 8, ora, 8 sobre 30, 8 sobre 30, 8 a dividir por 3, 2, 20 e depois dá 666. Portanto, 27%. 27%. 6 a dividir por 30 dá 20%. 6 a dividir por 30 dá 20%. 4 dá 13%. E vamos ver se dá 100%. 7 com 13, 20. 20, 47. 67, 87. 100%. Está correto. Aqui 100%. Lógico, não é? Então, numa turma que tem idades 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 com 15, 4 com 16, qual é a mediana? Ora, são 30 alunos, eu podia chegar aqui e escrever por aqui abaixo 15, quantos são? São 2, não é? 15, 15. Depois, 16 são 4. 16, 16, 16, 16. Mas isto dá muito trabalho, não é? Então, não é assim que se procede. Olha-se para aqui e começa-se a somar. Fazendo aqui um extrazinho. No ensino superior aprende-se a fazer isto. Que é as frequências acumuladas. As FACs. Frequência acumulada. Ora bem, qual é a frequência acumulada aqui? A frequência acumulada aqui, vou colocar isto a azul. O vosso livro de texto não ensina realmente a fazer isto. Mas vocês, assim que chegarem no ensino superior, é exatamente este o procedimento que vão fazer. Então, vão pôr aqui uma coluna extra de frequências relativas acumuladas. Então, até aqui 7%. Agora, aqui 7 até ao 16 acumula 20%. Até ao 17 acumula 47%. E aqui acumula 67%, 87% e, logicamente, entre os 15 e os 20 estão 100%. Agora, reparem. A mediana é o que está no meio. Ora, o meio está aqui, não é? Porque até aqui estão menos do que 50%. E daqui para aqui estão mais do que 50%. Também podem chegar aqui e somar. 7 e 13, 20, 20, 47. Então aqui, com menos entre os 15 e os 17 anos, estão 47%. E para a frente estão os 53%. Então a mediana está aqui dentro, da classe 18. Ou seja, têm 47% até chegar aos 18 e dos 18 têm 3% mais os 50%. Então quer dizer que a mediana está aqui. E nesse caso escrevem que a mediana é igual a 18. Olhando para as frequências acumuladas. Então, as frequências acumuladas, quando elas chegam a 50%, vocês encontraram a mediana. Nos dados acumulados. Em vez de estarem a escrevê-los todos, pensem em frequências acumuladas. 7 mais 13 mais 27, 47. Então ainda não deu. Ainda não está a metade dos alunos até aqui. Para a frente está mais. Mas aqui já não... Tem que ser aqui dentro, não é? Nesta classe. É aqui que atingimos os 50%. Os 50% são atingidos aqui dentro desta linha. Então quer dizer que a mediana é 18. Bom, o desvio médio não vamos ver, mas a maneira de calcular o desvio médio é a mesma da variância, só que em vez de utilizar quadrado, se eu escrever aqui nos dados, não custa nada escrever a fórmula para o desvio médio. Então o desvio médio com os dados agrupados é a mesma coisa, N1 mais N2 mais NK,
E aqui em cima é N1 vezes módulo x1 menos x barra, mais N2 vezes x2 menos x barra, mais NK xk menos x barra. Isto é a dividir por N1 mais N2 mais N3 mais até NK. É a fórmula intuitiva, não é? Quem compreendeu porque é que a variância e a média tinham que ser ponderadas pelos pesos N1, N2, N3, N4, N5 por aí fora, e divide por N1 mais N1 mais N2 mais NK. Claro, se utilizarmos frequências relativas, esta mesma fórmula transforma-se em desvio médio com frequências relativas é igual a F1 vezes x1 menos x barra mais F2 x2 menos x barra mais FK xk menos x barra. Fórmula para o desvio médio. A amplitude, não. A amplitude seria simplesmente o maior, que é 20, menos o primeiro. Portanto, olhando para os dados agrupados, a amplitude continua a ser a mesma coisa. Max menos min. O max é 20, olhando para a tabela. O min é 15, portanto, 20 menos 15, 5. A amplitude não acrescenta, não há diferença entre dados agrupados e dados não agrupados. Desvio médio, média e variância seguem esta linha. A mediana precisa que vocês acrescentem aqui uma coluna extra de frequências acumuladas para verem quando é que chegam aos 50%. Até aqui havia 47%, portanto, para cima chegam aos 50%. A moda. Bom, a moda é muito fácil. É só olhar para os dados. Olhamos para aqui e vemos que a moda é aqui, 17. Como é que olhando para os dados agrupados vemos a moda? Olhamos para o maior valor que aparece, mais o modal. Qual é o mais comum? Há 2 15, 4 16, 8 17. Cá temos a moda. Então os dados agrupados até é mais fácil determinar a moda. Com os dados agrupados, a moda aparece muito fácil. É o maior valor em frequência absoluta. Neste caso, é o maior valor de x em frequência absoluta. Ou é o valor de x, melhorando este português, o português para mim não é famoso, é o valor de x com maior frequência absoluta. É o valor de x com a maior frequência absoluta. A maior é FA, olham para as FAs, a frequência, o que aparece mais vezes, dá a maior FA. Portanto, a moda é, imediatamente olhando para a tabela, 8. Estão a ver os dados agrupados que dão mais, não dão mais trabalho. Venha ao diabo e escolha, né? Eu costumo dizer. Os dados agrupados têm vantagens em algumas coisas, simplificam as contas, noutras coisas são mais difíceis. Bom, finalmente, para concluir o vídeo, falta uma coisa, não é? Falta uma coisa até agora. Quando os dados estão agrupados, dados agrupados em classes. Então é dados agrupados, mas agora em classes. Em classes. Bom, se os dados estiverem agrupados em classes, muito bem. Dados agrupados em classes. Qual é a técnica? Página 146, 147 e 148. Vamos começar pelas fáceis. Vamos criar aqui um exemplo.
e, por exemplo, salários em reais. O exemplo que está aqui no vosso livro. Entre os 1000 e os 2500, entre os 1000 e os 2500, há 4 funcionários. Então isto aqui é salários. Isto aqui é a frequência absoluta de funcionários que ganham entre 1000, é um intervalo, entre 1000 e 2500. Depois há entre 2500 e 4000. Isto aqui eu não gosto muito desta notação, mas isto significa, é o intervalo 1000, 2500, aberto. E entre os 4000 e os 5500, ora, havia 12 funcionários aqui e 7 funcionários aqui. Então vamos lá. Como é que fazemos a média? Como é que fazemos a média destes dados? Primeiro, estes dados estão agrupados em classes. Portanto, temos aqui 2000, 1000 e temos aqui 2500. E esta classe aqui tem 4. Estamos a fazer aquilo que se chama um histograma. Estes dados não é um gráfico de barras, parece, mas não é. Não é aqui no 1000 estar em 4, não. É entre o 1000 e o 2500 está esta altura de 4. Depois, entre os 2500 e os 4000, estão 12. E entre os 4000 e os 5500 estão 7. Portanto, isto é o histograma dos dados. Não é necessário fazer isso, a não ser que fosse pedido. Mas eu vou fazer porque é mais fácil visualizar os dados. Os dados ficam mais fáceis de entender se nós fizermos um histograma para eles. Chama-se histograma. Isto aqui é um histograma. Vai provocar confusões com duas outras palavras, historiografia e historiografia e histologia, não é? Uma na área da biologia, outra na área da história. E nós, da matemática, temos aqui o histograma. Não confundir com esses dois conceitos. Espero não estar a... Histologia e historiografia. Beleza. Então, como é que nós calculamos a média? X barra. O que é que acham? Intuitivamente, nós não sabemos o salário destes 4. Não fazemos ideia. Sabemos que é entre 1000 e 2500. Então vamos apontar para o meio. Vamos apontar para o ponto médio aqui. Então, em vez de x1, eu vou chamar x1 estrela. x1 estrela é o ponto médio entre 1000 e 2500. É o ponto do meio aqui. É o ponto do meio. Ora, o ponto do meio aqui é 1000. Ora, 1600. Então é 1000 mais 2500. Ponto do meio, não é? 1000 mais 2500 dá 3500. 3500 sobre 2 dá 1750, não é? 1750. É isso. 1750. Então, eu vou colocar aqui, tal como fiz na anterior, vou colocar aqui à esquerda os pontos médios dos intervalos, que me vão ajudar a fazer as contas. Isto é o 1750. Este ponto médio aqui é o 3250. E este aqui é o 4750. São os pontos médios. Então eu vou dizer que toda a frequência, todos os 4, ganham 1750. Portanto, x barra vai ser igual a 4 vezes... Intuitivo, não é? Como nós sabemos,
vamos apontar todos para o meio, todos entre o 1000 e o 2500. Ora, o ponto do meio é o 1750. Então é 4 vezes 1750 mais 12 vezes 3250. 3250 mais 7 vezes 4750 a dividir por 4 mais 12 mais 7. 4 mais 12 mais 7. Recordem a fórmula para a ponderação. Isto é uma média ponderada. Ou seja, fazem as continhas. E obtêm a média, que dá aproximadamente 3445,65. Isto é aproximado. Então, calculamos a média utilizando este artifício. Como os grados estão agrupados em classes e nós não sabemos exatamente qual é o salário destes 4, dizemos que todos os 4 ganham o salário do meio. Ganham aqui, estão todos nos 1750, aqui estão todos nos 3250. Então, todos os valores estão à volta dos pontos médios e o ponto médio aqui é 4750. Vejam, com este artifício, é como se nós transformássemos um histograma, aqui uma barra, colocássemos uma barrazinha aqui, outra barrazinha aqui, outra barrazinha aqui, e esquecêssemos que estávamos com dados em classes e olhássemos para os dados como se eles fossem dados discretos, simples. Todo mundo aqui, 4 caras a ganhar 1750, 12 caras a ganhar. Vejam o truque. Vejam, não é trapaça, isto é um truque, porque na verdade não há mais informação. E nós o que fizemos foi acumular os dados todos à volta do ponto médio. Dirão vocês assim, então e como é que seria a variância? Fazíamos exatamente a mesma coisa. Variância era exatamente a mesma coisa. A variância, o sigma quadrado, era 4 vezes, agora, 1750 menos 3445,65, que é a média, ao quadrado, mais 12 vezes 1007, aqui não estou a utilizar as cores certas, é o 1750, que é o meu azul, 1750, que é o valor que está entre 1000 e 2500. Depois o 3250 está entre o 2500 e o 4000. E este está entre 4000 e 5500. Ok. Então, 4 vezes isto, sigma quadrado, a variância, 1750, 4 vezes, mais 12 vezes, agora será 3250 menos 3, 4, 4, 5, 6, 5 ao quadrado. Isto aqui é 3250
que é o ponto médio, mais 7 vezes 4.750 menos 3, 4, 4, 5, 6, 5 ao quadrado, tudo a dividir por 4 mais 12 mais 7. Isto é, o camarada variância sigma quadrado é igual a isto. E cá está a técnica utilizada para calcular, a mesma técnica, não é? Pensem, nós fizemos o mesmo tipo de raciocínio. Tudo bem, não sei se estes 4, qual é o salário deles. Vou apontar para o meio, que é o mais justo. Se está entre 1.000 e 2.500, são todos 1.300 e 1.750. Estes 12 são todos 3.250. Estes 7 são todos 4.750. Se os dados estiverem agrupados por classes, apontamos para o ponto médio da classe. Isto que aqui está, se quiserem, é o ponto médio da classe. E temos a variância. Desvio padrão bastava fazer a raiz quadrada da variância. Desvio médio era a mesma coisa, utilizar a mesma técnica, só que agora em vez de quadrados teríamos módulos. E temos agora a mais difícil de todas, que é a mediana. Então agora vamos ver a mediana e a moda. A moda é relativamente fácil. Como é que seria a moda? A moda também tem uma técnica. Quando vocês vão chegar ao ensino superior e vão ver que também há uma técnica difícil para calcular a moda. Mas olhem para aqui. 12 é a maior frequência. Então nós dizemos que a classe modal é esta. 2.000, 4.000 é a classe, chamamos a isto classe modal. Os dados estão agrupados em classes, 3 classes, de 1.000 a 2.500, 2.500 a 4.000, de 4.000 a 5.500, nós dizemos que esta senhora chama-se classe modal. Não dizemos o valor da moda, para já. No ensino superior vocês vão ver que conseguem aproximadamente dizer o valor da moda, com uma técnica, uma fórmula, para chegar a este valor. Classe modal está aqui. Esta é a classe modal, que é evidentemente a que tem maior frequência. Bom, da mesma maneira que temos uma classe modal, também podemos ter uma classe mediana. A classe mediana é aquela que tem 50% dos dados, que divide os dados ao meio. Ok, o vosso livro vai calcular essa classe. Sinto muito, não entendi. Esse vosso livro vai calcular para estes dados efetivamente a mediana. Então vamos voltar ao histograma. 1.000. Aqui temos 2.500. Aqui temos 4.000. E aqui temos 5.500. Então aqui temos 4 observações. Aqui temos 12 observações. E aqui temos 7 observações. Beleza. Então, qual é o percentual que temos aqui? 4, portanto, são quantos dados são? São 4 e 12, 16, 16 com 7, 23. Portanto, se aqui temos 4, a frequência relativa vai ser, se eu colocar aqui uma frequência relativa, faço as contas, aqui vai ser 4 a dividir por 27, aqui vai ser 12 a dividir por 27 e aqui 7 a dividir por 27, não é? Estou a pensar bem? Não, 23, desculpa. 23. 4 a dividir por 23, frequência relativa é 4 a dividir por 4 mais 12 mais 7, portanto 23. 4 a dividir por 23 dá 17,4%. 17,4%. A seguir,
52,2%. E a seguir, 30,4%. Então, 17,4%, 52,2%. E, finalmente, a última tem 30,4%. E é fácil ver qual é a classe mediana. A classe mediana, portanto, se até aqui estão 17%, aqui estão 52% e aqui estão 30,4%, onde é que estão os 50%? Os 50%, onde 17%, quanto é que falta? Eu vou partir aqui ao meio, vou partir aqui, não é bem ao meio, de tal maneira que aqui fiquem, deste lado fiquem, ora, quanto é que falta para 50%? Falta 32,6%. Aqui tem que estar 32,6%. E agora o que é que falta? Falta, para chegar a 52, falta quase 20, portanto 19,6%. O que é que eu fiz? Eu parti estes 52% em 36%, porque agora reparem, eu vou colocar aqui a vermelho. O que é isto a vermelho? Quanto é que contabiliza isto que está a vermelho? O que está a vermelho contabiliza exatamente 50%. E esta é a técnica. Eu parti a minha distribuição em 50% para este lado e agora isto que aqui está, mais isto que aqui está, são 50% deste lado, 50% deste. E o valor que marcar aqui, é a minha mediana. Sacaram a técnica? Olhei aqui para o meu histograma, isto aqui 17, 52, 30, parti ao meio, 50%, 50%, e o valor que marcar aqui é o valor do meu salário mediano. Dirão vocês assim, Deus meu professor, e agora como é que eu faço? Calma, calma, calma. Então, eu precisei derrubar aqui 32,6%. Então, a fórmula que se pode estabelecer, vocês vão ver, já a seguir vamos ver geometria analítica, e vai ser mais fácil para quem entender a geometria analítica a fundo. O valor da mediana, que é o valor que está aqui, ME, menos ME menos 2.500. Portanto, esta classe que aqui está vai receber o nome de classe mediana. Classe mediana. É a classe dentro da qual está a mediana. Então vocês vão utilizar os extremos da classe mediana, ME, que fica aqui no meio, menos o extremo anterior, a dividir pelo percentual que está aqui. Estão a ver este bloco? Se pensarem com a regra do 3, vocês também conseguem. Mas este menos este tem 32,6%. É igual a este menos este, a dividir por quanto? Pelo total, que é 52,2%. Resolvem esta equação, e, ao resolverem esta equação, obtêm a mediana. Entenderam a ideia? Fatiaram de forma correta. Fatiaram de forma correta a vossa classe mediana. Não sabem para já qual é a posição de fatiamento, mas sabem que 17,4 precisam de 32,6. Aqui não fiz a conta, mas é o que falta, 19,6, para completar os 52,2% que tem esta barra. E agora resolvem esta equação. Vamos resolver esta equação e fechar o vídeo. Vocês viram que este assunto é um assunto que vocês vão encontrar no ensino superior. Provavelmente alguns de vocês vão aprender realmente a fazer isto. Outros não vão aprender isto, mas encontram a classe mediana. A mediana menos o extremo inferior a dividir pelo percentual que aqui está dentro é igual a este menos este a dividir pelo percentual todo. Esta proporção. Na verdade, isto é uma regra do 3 e vocês descobrem aqui o ME. Então, ME menos 2.500
ME menos 2.500 vezes 52,2%. Portanto, este vezes este igual a este vezes este. Aqui dá para fazer a conta. 4.000 menos 2.500 dá 1.500. Portanto, 1.500 igual a 1.500 vezes 32,6%. Agora, porcento corta com o porcento. Porcento corta com o porcento. Está dos dois lados, não é? E ficam então com 52,2 ME, propriedade distributiva, menos 52,2 vezes 2.500 igual a 1.500 vezes 32,6. Fazem esta conta aqui, não há nada a fazer para já. 52,2 ME igual a, fazem esta conta, 1.500 vezes 32,6. Quanto é que dá? 1.500 vezes 32,6. 1.500 vezes 32,6 dá 48.900. 48.900 aqui. 48.900. Agora, isto passa, tem que multiplicar 52,2 vezes 2.500 e passar para o outro lado. Estava negativo, vai passar a positivo. 52,2 vezes 2.500. 130.500. 130.500. E ficamos então com ME. Isto mais isto dá 48.900, 179.400, 179.400 reais. Agora este 52 passa a dividir e ficamos com a mediana igual a 179.400 a dividir 179.400 a dividir por 52,2. 3.436,7. 3.436,78. Aproximadamente. E calculamos a nossa mediana. Eu não vou escrever aqui uma fórmula, como veem isto é bastante avançado. Vocês vão encontrar isto no ensino superior novamente. Provavelmente vão aprender com mais calma, fazer mais exercícios. Mas vejam, quando os dados estão agrupados em classes, a mediana é bastante mais complicada do que nas outras situações. Primeiro, temos que detectar qual é a classe mediana. É onde estão 50% dos dados para um lado, 50% dos dados para o outro. E depois temos que posicionar a mediana. Temos que saber qual é a posição da mediana dentro da classe. 17,4% precisa de 32,6% para chegar aos 50%. O que eu fiz aqui foi encontrar aqui 50% dos dados e encontrar aqui 50% dos dados. E a mediana a partir dos dados 50-50. Bom, fiquem bem. Isto não é um assunto fácil. É um assunto difícil. Não é escândalo que vocês no ensino médio não saibam exatamente fazer isto, mas é exceção. Dentro deste capítulo de estatística haverá alguma tolerância para alguns alunos não aprenderem isto. É difícil, é um assunto difícil dentro de um capítulo relativamente acessível. No ensino superior, tudo isto vai ficar muito mais claro. Fiquem bem, até ao próximo assunto, que será geometria analítica.